Fala galera, Jonathan Cavalcante na área e no vídeo de hoje a gente vai trazer possíveis formações que Claudinei Oliveira pode adotar no esporte nessa reta final de Série B. Para você entender quais são as formações, quem são os jogadores que podem entrar nessa reta final, você tem que assistir esse vídeo até o final. Então, vamos juntos! Primeiro de tudo, eu acredito que é preciso contextualizar, né? À medida que o trabalho do Claudinei inicia, ele vai recebendo alguns reforços, ele toma a decisão de mudar o esquema, né, para jogar num esquema de 4-4-2 losango, porque ele tem atacantes de mobilidade, né? No primeiro momento foi o Wagner Love e o Kaique. Agora vem sendo o Coutinho e o Wagner Love, né? Dois jogadores com boa mobilidade. Então ele queria potencializar a utilização desses dois atacantes. E aí ele vai ter que promover alguns ajustes no meio-campo. Por exemplo, o Fabinho vem jogar como esse meia direito, o Ronaldo surge como um primeiro volante pelo seu poder de articulação, o Juba vai ser um pouco mais reposicionado pelo lado esquerdo e o Giovani é utilizado como essa peça central, né, por trás dos dois atacantes. Como todo esquema possui virtudes, pontos fortes e fragilidades, né, pontos fracos, né. Uma das virtudes do esquema 4-4-2 losango são as diagonais de passe, né, que você começa a utilizar, né? Então você vai ter muitas diagonais de passe, né? Vai te favorecer um jogo mais combinado, um jogo mais associativo no corredor central. Você vai ter algumas alturas de passe, isso vai fazer com que você tenha um jogo mais progressivo, né? Por dentro principalmente. E isso também te favorece em organização defensiva, né? Você vai ter um corredor central muito denso e com boas diagonais de cobertura, né? Você vai ter muitas diagonais de cobertura. O cara passa pelo Juba, já tem o Ronaldo e assim sucessivamente. No entanto, o 4-4-2 losango, por ser um esquema onde você congestiona bastante o corredor central, ele te oferece ao adversário os lados do campo, né? Essa marcação em amarelo. Então, é necessário que você tenha jogadores com a capacidade de cobrir grande faixa de campo, né? E a gente observa que falta esse equilíbrio na equipe do esporte. Por exemplo, o Fabinho tem essa capacidade, é um jogador equilibrado, tem um bom jogo com a bola, mas também tem cena, consegue cobrir grande faixa territorial. O Juba da mesma forma. Mas o Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo não tem essa capacidade, né? É um cara mais posicional. É um cara que faz algumas coberturas curtas, não tem esse sprint, essa resistência de estar cobrindo grandes faixas de campo. O Giovani, a mesma forma, né? O Giovani, por mais que a gente veja até um esforço dele, ele não consegue entregar 100% durante os 90 minutos. Então acaba sobrecarregando os outros, o Juba e o Fabinho. A gente vê como é que funciona, né? A bola está no lado esquerdo, a turma balança. Vai para o lado direito, também ocorre esse balanço. Então tem uma faixa grande de campo, né? Alguns momentos o lateral que vai fazer essa abordagem no extremo, e aí gera esse espaço entre ele e o zagueiro. Então são algumas coisas que precisam de uma melhor sintonia, de um melhor equilíbrio que o Claudinei precisa adotar, né? Então passa também, muito mais do que pelo esquema, passa pelas escolhas dos atletas. A gente vê aqui, por exemplo, que uma alternativa menos drástica, né, seria a entrada do Denner no lugar do Giovani. O Denner é um jogador que te oferece imposição física, é um cara que tem bons estímulos de perde e pressiona, né? Perdeu a bola já vai pressionar o adversário. É um cara que cobre grandes faixas de campo, né? E te daria um pouco mais de equilíbrio. Com isso, você não tiraria o Ronaldo, manteria o Fabinho pelo lado direito e reposicionaria o Luciano Juba para jogar como essa ponta desse losango atrás dos dois atacantes. E isso você poderia potencializar ainda mais o Juba, né? Porque o Juba ia ter liberdade para flutuar em ambos os lados. É um cara que tem um poder de criatividade muito grande, de achar um passe por cima da defesa, né? Um passe mais cavado. É um cara que tem um chute de média e longa distância. Então seria um cenário interessante que o Claudinei poderia adotar. Um cenário mais drástico, que não seria nada anormal, seria você colocar o Fabinho para jogar como esse primeiro volante, e aí você muda a característica, né? Você vai ter um volante mais condutor do que
passador. No entanto, você vai ter um volante que tem boa capacidade física para fazer coberturas, né, de cobrir grande faixa de campo. Aí você vai ter o Denner de um lado, o Juba do outro, dois jogadores equilibrados que conseguem fazer muito bem a distinção dos momentos do jogo, de atacar, de defender. E você traria o Wagner Love para fazer essa função de ponta do losango, né, desse meio atacante. Não seria novidade na carreira do Wagner Love. O Wagner Love vinha fazendo isso no Kairat, na equipe do Cazaquistão. Ele atuava por trás dos dois atacantes na equipe. Então é um jogador que já estaria habituado à função e teria bons estímulos, né? Tanto de criação, que é um cara que vem criando muitas chances para a equipe do Sport, né? E é um cara que, ao perder a bola, ele consegue pressionar o adversário. Eu acho que ele é um dos principais atletas nessa característica de pressionar, de ter a leitura de jogo rápida, e traria um pouco mais de equilíbrio a esse meio campo. Eu vejo essa configuração como a mais ideal para trazer o equilíbrio. E aí, com o recuo do Wagner Love, você promoveria a entrada do Labandeira, que é um jogador que vem pedindo passagem no elenco rubro-negro. A gente vai ver. Se você está gostando dessa análise, deixa o seu like, porque é muito importante para que a gente possa ampliar ainda mais o alcance com o torcedor rubro-negro. A gente vai ver aqui algumas alternativas, né, quando a equipe estiver com a bola, né, dentro dessas mudanças que eu estou conjecturando aqui com vocês. Por exemplo, o Sport faz uma saída sustentada, né, uma saída com 4 jogadores com muita frequência, né, com os 2 zagueiros e os 2 laterais. Em alguns momentos, algumas trocas de posição e função. Por exemplo, a gente vai ver aqui ó, o Eduardo, que está mais posicionado na sua função de lateral direito. Em alguns momentos ele troca de posição com o Fabinho. Então isso poderia ocorrer normalmente, né? O Fabinho vindo fazer a função de lateral direito, o Eduardo subindo um pouco mais e aí o Denner vindo jogar mais por dentro, né? E aí você teria o quê? O Eduardo pelo lado direito, né, dando amplitude, e o Juba pelo lado esquerdo. No lado direito seria interessante por quê? Porque o Eduardo é um jogador que tem um contra um muito forte, né? Em comparação com o Denner e com o Fabinho. Então você teria essa capacidade do drible, seria interessante. Outra possibilidade seria ter o Eduardo mais no início da jogada e aí o Fabinho por dentro e empurrar o Denner como segundo atacante e abrir o Labandeira, né? Porque o Labandeira também tem um contra um muito forte. Então seria outro cenário muito interessante. Então a gente vê aí ó, o Labandeira recebendo essa bola e o Juba, em alguns momentos, quando a jogada se desenvolvesse pelo lado direito, teria o Juba fechando lá na segunda trave, a equipe chegando com 3 atletas no instante da finalização. Outro cenário também que eu vejo como interessante seria outro tipo de construção, né? Com a entrada do Fabinho. Por exemplo, o Fabinho recuando entre os zagueiros para fazer essa saída de 3, que acontece com frequência com o Ronaldo. E aí você teria o quê? Os laterais, né, em amplitude, né, bem abertos, dando largura à equipe. Por que eu vejo isso como um cenário também interessante? Porque os laterais é que tem a melhor capacidade de 1 contra 1, né? O Sander tem uma boa explosão, uma boa chegada ao fundo, apesar de não fazer um cruzamento tão bem, mas ele consegue fazer bem as ultrapassagens, dar o tapa na frente. O Eduardo a mesma coisa, em comparação com o Juba e o Denner, né, que jogando mais por dentro tem a capacidade de um jogo mais associativo, de enfiar uma bola para ultrapassagens dos laterais. Com isso a gente ia ver muitas vezes, por exemplo, o Labandeira fechando na segunda trave, o Coutinho, o Wagner Love dentro da grande área, né? Então você teria uma grande área muito bem povoada e teria o Juba e o Denner como atletas para tentar buscar essa segunda bola, né? Caso venha um rebote, são jogadores que conseguem finalizar bem de média e longa distância. E aí, para finalizar, eu vejo um cenário com a entrada do Labandeira muito positivo, né? Porque o Labandeira te oferece um repertório muito bom. Então, eu acho que a entrada dele seria interessante. Por exemplo, a gente vai ver aqui que a entrada do Labandeira ela vai te oferecer essa diagonal de dentro para fora, né? Atacando a profundidade. É um jogador que faz muito bem esses cruzamentos. Outro cenário seria
a capacidade dele de 1 contra 1, jogando em amplitude, indo para cima do lateral e buscando fazer esse cruzamento, ou quando a jogada se desenvolvesse no lado oposto, ele fechando na segunda trave, como ele já tem em gols assim com a camisa do Sport. Então, gente, a gente chegou ao final aqui desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De novo, deixa o like, que é muito importante para que a gente possa ampliar o nosso alcance com o torcedor rubro-negro. E vou deixar como sugestão alguns vídeos aqui para vocês maratonarem sobre o Leão da Ilha do Retiro. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.